Fala, galerinha! Aqui é o professor Rodrigo Bessante, está resolvendo a prova da UniOeste 2012. Isso aqui é uma questão top de dinâmica. Vamos fazer ela? Mas antes... Que assustador. Se você quiser, me segue nas redes sociais, lá no Instagram e no TikTok. Prof. Eu posto um pouquinho das minhas loucuras de física e do meu dia a dia muito animado para você acompanhar. Vamos fazer a questão logo? Vamos. Olha, fala assim, ó. Na fórmula Indy, utilizam-se circuitos ovais com pistas superelevadas, isto é, inclinadas por um certo ângulo, tá aí tranquilo, em relação à horizontal. Então, ó, plano inclinado. Daí ele fala assim, essa geometria garante que para uma curva com determinado raio de curvatura existe uma velocidade máxima de segurança que ele chamou de V máxima. A qual um veículo não desgarra do asfalto, ele não sai ali por inércia, né, como um movimento retilíneo. Mesmo que seus pneus percam atrito, né? Admitindo em certo ponto da pista, onde os veículos podem atingir a velocidade máxima de 360 km por hora, e a inclinação desse ângulo seja 30, né? Qual será a melhor aproximação do raio de curvatura? Então, quando você lê esse exercício, eu acredito que aconteceu isso com vocês, dá aquele estalo de força resultante centrípeta, o caso do plano com a curva inclinada. Ah, com certeza é isso, né, professor? Vou desenhar aqui o exemplo para vocês, ó. Planinho inclinado, isso aqui não virou um plano, ó. Vou fazer um triângulo. Ó, plano inclinado aqui, ó. Este ângulo aqui é de 30. E o meu carro, ele vai estar sendo visto de frente aqui, gente, ó. Vamos ver o carro de frente aqui, ó. Vai ser esse carro aqui, é um oval, beleza? Então, ele vai fazer esse movimento circular na pista, ó. Ele vai vir como se fosse aquelas curvas do Mario Kart, sabe? Que ela tem a pista meio que na parede. Então, ele vai fazer a curva, então a curva ela aponta para o centro. E eu vou identificar as forças aqui, ó. Nós temos aqui a força peso. Nós temos aqui... Vou puxar um pouquinho mais para o lado. Ó. Nós temos aqui a força peso. E nós temos aqui, ó, a força normal. Para onde que vai estar o centro, gente? A resultante entre a normal e o peso, ela é chamada de força resultante centrípeta, né? E com isso, a gente tem que saber identificar os ângulos e o que está acontecendo com ela aqui, ó. Se você observar, gente, ó, se você tá craque naquele conteúdo do plano inclinado, ó, você já faz o eixo aqui do plano e você já joga o ângulo de 30 graus. O ângulo de 30 graus, ele aparece com a normal do plano e o peso, tá? Então, a gente tem que descobrir o quê? Tem que descobrir alguma forma de relacionar a força resultante centrípeta com o peso e com a normal. E essa forma, gente, é você desenhar um triângulo. Então, a gente consegue resolver isso por polígono. Olha lá. Aqui nós temos a força normal, desenhei ela com a orientação dela. Aqui nós vamos ter o peso, tá vendo? E a força centrípeta está aqui, ó. Agora, com esse triângulo, sabendo que o ângulo de 90 graus está aqui, ó, eu tenho que descobrir qual que é o ângulo que eu vou utilizar para a gente conseguir fazer uma relação trigonométrica aqui. Então, olha só, aqui tem 30 graus, nesse laranja aqui, ó, aqui tem que fechar 90, então aqui é 60, que é o complementar. Entre o peso e a força resultante centrípeta, ó, tem 90 graus. Então, aqui, gente, tem, ó, 30. E entre, ó, normal, opa, e entre a normal e essa horizontal tem 90 graus, então aqui tem 60. Esse ângulo aqui, ó, é de 60 graus, então esse ângulo aqui de cima é 30. E quando a gente, nós professores, né, nós vamos ensinar esse conteúdo na escola lá normalmente, a gente já faz pensando naquele ângulo ali, ó. Esse ângulo é o ângulo que a gente relaciona, que é o θ, que é o próprio ângulo do plano inclinado. Então, se você quiser decorar para a sua vida, né, ó, o ângulo θ, ele aparece na vertical ali em cima, como se fosse um pêndulo cônico, olha só. Então, a gente vai conseguir relacionar o pêndulo cônico com a curva inclinada, ok? E esse ângulo θ que está ali, que vai ser 30 graus, tá? Então, vamos fazer a tangente, ó. Tangente do ângulo, né? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente do ângulo ali, ó, ela vai ser o cateto oposto, que vai ser a força resultante centrípeta, sobre o adjacente, que é o peso. Então, a gente consegue chegar nessa equaçãozinha aqui, ó. A força resultante centrípeta é o peso vezes a tangente do ângulo, tá? Então, a gente já tem o valor, por exemplo, da tangente ali, que era 30, e a gente tem a velocidade máxima. Então, qual que é o próximo conceito que a gente tem que lembrar? A segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Só que como a gente está falando de um movimento circular,
essa vai ser a força resultante centrípeta, que é uma força que aponta para o centro resultante. Ela é resultante entre a normal e o peso, nesse caso. Vai ter que ser igual à aceleração centrípeta. Então, eu vou equacionar, ó, a força resultante centrípeta é o peso vezes a tangente, ó, vezes a tangente do ângulo. Isso tem que ser igual a massa, vezes a aceleração centrípeta, que é a velocidade ao quadrado sobre o raio. Eu vou fazer a fórmula genérica para depois a gente resolver, tá? Ó, o peso é a massa vezes a gravidade, multiplicando a tangente do ângulo. Isso tem que ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Olha que legal, gente. Não depende da massa. Você cortou a massa nos dois termos. Isolando a velocidade, ó, a velocidade máxima, ela vai ser a raiz, opa, a raiz quadrada de g tangente do ângulo vezes o raio, tá? Então, é essa equaçãozinha que a gente deduz lá na aula de força resultante centrípeta. Então, a gente tem os dados, tá? Ele falou que a velocidade era 360 quilômetros por hora. O que você tem que cuidar? Essa velocidade, ela tem que estar em metros por segundo. Isso aqui, você vai ter que dividir por 3,6 para dar 100, tá? Então, eu vou jogar o valor de 100 aqui, ó. 100 é igual a raiz de g, que é 10, vezes a tangente de 30, que eu já vou colocar a tangente de 30, vezes o raio que eu quero descobrir. Como que eu faço para resolver isso aqui? Eu faço uma propriedade matemática que é elevar tudo ao quadrado, ó. Então, aqui ele vai ficar 100, gente, é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 10 na quarta. Isso é igual, corta a raiz com o quadrado. 10 vezes tangente de 30 vezes o raio. Se você observar aqui, eu posso fazer o quê, ó? Corta esse 10 com esse aqui. Então, ele vai ficar 10 na terceira. Isso é igual a tangente de 30 graus vezes o raio. Se você está lembrado, gente, tangente, ela é seno sobre cosseno, né? Seno sobre cosseno. Então, ó, o seno de 30 é 1/2. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, se eu calcular a tangente aqui, ó, conservo o primeiro, inverte o segundo, vai ficar 1 sobre raiz de 3, que se a gente fazer a simplificação lá, ele vai ficar raiz de 3 sobre 3, né? Eu não vou fazer essa simplificação porque não precisa, ó, porque eu já consigo fazer aqui, ó. 10 elevado ao cubo é igual a 1 sobre raiz de 3 vezes o raio. Então, o raio, ele vai ser, ó, raiz de 3 vezes 1.000, que é o 10 na terceira. Daí, ó, raiz de 3 vezes 1.000, gente, a gente pode eliminar pelo 1.000. Ó, não pode ser 2.000, não pode ser 577. A gente tem que saber mais ou menos quanto que vale raiz de 3. É 1,7 vezes 1.000, aproximadamente. Então, ele vai ficar a resposta, a letra D, tá? Bem importante a gente saber fazer as deduções dos casos de força resultante centrípeta, tá bom? Espero ter ajudado. Nos vemos na próxima aula. Até mais.